Pois é, quem conversa ao vivo com a gente agora é o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado distrital Wellington Luiz. O assunto de hoje é justamente a leitura do pedido de abertura da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar os atos criminosos do dia 8 de janeiro deste ano, coisa que vai acontecer logo mais à tarde, a partir das 3 horas, lá na Câmara Legislativa, inclusive durante uma sessão extraordinária, que foi convocada em pleno recesso parlamentar. Deputado, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Deputado, a gente começa então te perguntando e para a gente explicar para o nosso ouvinte o que é que vai acontecer de fato agora à tarde lá na Câmara Legislativa. Hoje às 15 horas nós estaremos lendo aí o requerimento para a CPI que irá apurar os atos antidemocráticos que aconteceram, tanto no dia 12 de dezembro quanto no dia 8 de janeiro, e que causou aí uma profunda indignação no seio da sociedade. A Câmara Legislativa propôs aí, por intermédio entre os seus 24 deputados, essa CPI para apurar os gravíssimos fatos acontecidos nas duas datas. Presidente, bom dia. A leitura desse requerimento é uma garantia de que a CPI de fato será instalada e funcionará nas próximas semanas? Sim, hoje já existe essa garantia e nós estamos agora formalizando por meio dos procedimentos, por meio desse risco. A partir de agora, nós fazemos a leitura, os blocos, após a publicação, tem 5 dias para apresentar os seus integrantes e depois disso eu convoco uma reunião com esses membros para marcar a data do início dos trabalhos. A gente costuma dizer em Brasília, presidente, que CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Qual é o seu feeling? Qual é o objetivo dessa CPI? Olha só, eu já fui presidente da CPI da Saúde. Mesmo não terminando exatamente do jeito que nós gostaríamos, nós conseguimos deixar um legado importante, muitas investigações, e que conseguimos alterar aí de forma significativa algumas situações dentro da saúde do Distrito Federal. E a gente espera que essa da mesma forma. Foram situações extremamente graves que aconteceram e que não pode se repetir. Tenho certeza que os colegas parlamentares agirão de forma muito rigorosa. Nós teremos auxílio da Polícia Civil, inclusive, por intermédio de delegados e agentes, para que a gente consiga, de fato, saber o que motivou tamanha violência naqueles 2 dias. Portanto, a gente precisa dar uma resposta e a sociedade não pode ser decepcionada. Presidente, do âmbito nacional, a gente já tem uma investigação que está mirando os financiadores e as principais lideranças desse movimento. Qual vai ser o foco? Quem serão os alvos da CPI da Câmara Legislativa? Vai ser o governo do Distrito Federal? Vão ser as forças de segurança locais? Não, eu sou policial civil, passei 28 anos na segurança pública. Eu costumo dizer que é importante você investigar os fatos para você chegar nos responsáveis. E é isso que nós faremos. Então, o governador não é alvo da investigação. Agora, pessoas dentro do governo poderão sim ser investigados se dentro desses fatos nós percebermos que houve omissão ou negligência por parte de alguém. Agora, os principais alvos, sem dúvida nenhuma, são aqueles criminosos travestidos de manifestantes. Nós jamais podemos perder de foco isso, Aqueles criminosos que se infiltraram mediante as manifestações que precisam ser punidos de forma rigorosa e exemplar. Agora são 8 horas e 33 minutos, a gente está conversando com o presidente da Câmara Legislativa do DF, o deputado Wellington Luiz. Nesse bojo, então, do objetivo da CPI, deputado, a gente pode entender que dentre os ouvidos pela comissão, a gente pode considerar, por exemplo, o ex-secretário de Segurança Pública, o Anderson Torres, o ex-comandante da Polícia Militar, o Fábio Augusto, tudo isso está sendo considerado ou não? São, todos eles. Obviamente, a apuração não é um indicativo de culpa, mas a investigação, ela visa investigar se houve dolo, se houve culpa, a responsabilidade, a inocência ou a culpa de cada um dessas pessoas que estavam à frente da segurança naquele dia.
Presidente, já tem alguma perspectiva entre vocês de quem pode presidir e relatar essa CPI? A gente sabe que isso é feito antes nos bastidores entre vocês e quando chega ali para a sessão já está tudo certinho. Já tem alguns nomes sendo ventilados? Nós estamos ainda construindo isso, de uma forma muito pacífica. Nós tivemos, graças a Deus, uma eleição histórica, né, para a mesa diretora, para as comissões. Então a gente vive um clima de muita harmonia. E eu tenho sido muito cuidadoso, né, para que não haja nenhum desmonte a partir de agora, principalmente uma situação delicada como essa. Então, depois que forem indicados os 7 membros, aí eu quero sentar com todos eles, cada um tem um perfil diferente, e é importante, né, que dentro dessa discussão escolha aí o melhor nome dentre aqueles 7, né, não melhor por capacidade, mas por perfil, para a presidência, o outro para vice e o relator. Todos eles, mas todos os 7 têm papel fundamental no processo. Já tem um assento garantido, né, deputado, que é o do Robério Negreiros, do PSD, que foi o primeiro a pedir a CPI, correto? Isso, exatamente. E 2 colegas da esquerda que também estão compondo além de cada um dos blocos. Então haverá aí uma distribuição para que todos os blocos sejam bem representados. Presidente, os senhores estão ainda em tese, né? Eu sei que trabalhando muito já, mas em tese de recesso, a Câmara Legislativa volta a funcionar oficialmente no próximo dia 1º de fevereiro. O senhor chegou a conversar com o governador Ibanez, que é seu correligionário do mesmo MDB, por telefone sobre essa situação. O que o senhor sente dessas conversas, nesses contatos com o governador afastado, presidente? O governador está extremamente sereno. A gente tem conversado, até porque o governador tem a tranquilidade de não ter contribuído para nada que aconteceu. Eu costumo dizer, o governador é vítima e não culpado de tudo isso. Obviamente que o governador está provando tudo isso, e essa serenidade demonstra claramente essa situação, essa tranquilidade dele. E será aprovado através de decisões judiciais e politicamente também, que é o nosso papel. Nós vamos mostrar isso no tempo certo. Presidente, desde o dia 8 chegaram aí pelo menos 3 pedidos de impeachment do governador à Câmara Legislativa. O senhor vê alguma chance de algum desses pedidos prosperar? Olha só, eu sou muito responsável antes de fazer qualquer, ou tento ser pelo menos, antes de fazer qualquer tipo de comentário. Eu ainda não avaliei os pedidos, nem quanto o juiz de admissibilidade, quanto as questões jurídicas, os seus fundamentos, se atende os requisitos ou não. Só depois que a gente fizer essa avaliação, que a gente vai poder entender se é ou não. Agora, em princípio, a gente, politicamente, pelo menos, a gente não enxerga aí nenhum tipo de viabilidade para o andamento do pedido de impeachment, né? Mas seremos responsáveis para analisar e respeitar os pedidos que foram protocolados na Câmara Legislativa. Deputado, 2 perguntas em uma. Primeiro, essa CPI tem um nome oficial já, não? Não, CPI para apurar os atos terroristas e antidemocráticos, quando dia 12 de dezembro e 8 de janeiro. Tá. E a outra coisa que eu queria perguntar é, então, para a gente tentar desenhar aqui para o ouvinte na prática, acontece hoje à tarde a leitura desse requerimento, aí os blocos vão ter aí o período de 5 dias para que indiquem os integrantes. Agora, os próximos passos só acontecem na volta do recesso, e aí podem durar quanto tempo, em média? A CPI, geralmente, ela tem 90 dias, e podendo ser prorrogado por 90. É uma CPI complexa, né? Até porque envolve muitas pessoas, nós temos várias prisões que foram feitas, e tem que individualizar a conduta de cada uma dessas pessoas, então não é um processo simples. Então pode ser que se retarde mais do que a gente espera. Presidente, caminhando para o fim, eu lhe pergunto sobre se a CPI tem alcance para investigar também eventual participação direta ou indireta de militares nesses ataques. A gente sabe que muitos desses que depredaram os prédios públicos na Esplanada no último dia 8 estavam acampados ali em frente ao quartel-general do Exército. Nós sabemos também que o Palácio do Planalto tem a sua guarda feita por militares. Os senhores têm, não é autoridade o termo, mas os senhores têm competência no sentido legal de investigar também as Forças Armadas? Se eles não tiverem foro, sim.
convidadas e podemos sim convidar essas pessoas para que possam depor e esclarecer qual o papel delas nesse movimento, se houve aí uma tentativa de incitar, se houve incitação por parte deles, ou se realmente estava lá apenas se manifestando, que é aí um direito democrático. O que foge à democracia são os atos, volto a dizer, terroristas, e que aterrorizaram o Brasil e o mundo. Presidente, para finalizar aqui de minha parte, eu tenho para mim que essa página é uma página muito triste da história do Brasil e principalmente de Brasília, então de fato não dá para virar essa página de maneira muito rápida. Mas por óbvio, os senhores não imaginavam iniciar uma nova legislatura tendo que lidar com isso e gastar tempo com isso. Vai ser possível a Câmara Legislativa tocar essa CPI e não deixar de contribuir com a cidade, com as atividades legislativas do dia a dia? A experiência nos empresta algumas ações. Então, eu estava na vice-presidência da Câmara e presidi a CPI da Saúde, que também é uma CPI extremamente complexa. E nós conseguimos tocar os trabalhos da Câmara. É claro que não é o ideal, mas sem dúvida nenhuma a gente precisa dar uma resposta para a sociedade. Ela espera isso, mas ela também quer que Brasília continue se desenvolvendo. Isso está acontecendo hoje. A governadora em exercício, Celina Leão, tem se preocupado com isso, o governador Ibanez tem cobrado isso, portanto, as coisas estão andando e vão continuar andando, não tenho dúvida disso, a partir do dia 1º de fevereiro, naquilo que depender da Câmara Legislativa. Tá aí, deputado, minha última pergunta, só com relação a confirmar uma informação com o senhor, houve ou vai haver ainda a troca do chefe da Procuradoria-Geral daí da Câmara? Sim. Nós teremos aí uma substituição, é óbvio que é apenas uma questão de estratégia, mas estamos extremamente satisfeitos com o procurador que esteve até lá, o Dr. Zé Wilson. Nós estaremos colocando agora o delegado Valdirei Coimbra para substituí-lo. Tá aí. Perfeito. Deputado, muito obrigada. A gente conversou ao vivo com o Wellington Luiz, ele que é presidente da Câmara Legislativa daqui do Distrito Federal, gentilmente atendeu o nosso convite. A gente sabe que a agenda está apertada, o tempo é valioso, aí, especialmente hoje. Obrigada pela atenção, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, é sempre um prazer prestar conta para vocês e para a sociedade. Valeu.